Olá, meus irmãos, eu venho aqui trazer uma palavra de Deus a vocês, que é algo que falou comigo. Eu estou estudando os livros de Tessalonicenses. Eu gostaria que a gente abrisse em 2 Tessalonicenses 2, versículo 1 e versículo 2. Então, vamos ler. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. A gente pode olhar, ler, Paulo está começando o argumento dele ainda e achar que não tem muita importância esse pequeno versículo, mas ele esconde algo muito importante sobre essa carta de Tessalonicenses. Paulo ele quer falar para a gente não pode perder de vista isso daqui, não pode se deixar abalar, porque o dia do Senhor é certo, não passou. E a gente pode perguntar, tá bom, Paulo, mas o que isso tem a ver? Quando a gente pensa e olha para 2 Tessalonicenses como uma carta para a igreja que estava passando por dificuldades e provações, a gente percebe que esse olhar para as provações ela pode prejudicar o quão certo a gente tem de que Deus é justo. Então, na medida que o sofrimento aumenta, que as dificuldades vêm e tudo mais, o que pode entrar em xeque em meio desse sofrimento é o nosso senso da justiça de Deus e do julgamento dele sobre a terra. Então, colocando assim de forma prática, se a gente está sofrendo, se fulano, uma pessoa má, está prosperando, está perseguindo a gente, e ele continua prosperando, a igreja está sendo maltratada, nada acontece, e essa pessoa que está maltratando a igreja ganha cada dia mais poder, influência e controle. E quando a gente começa a perceber isso em termos assim, de realidade, isso pode vir na nossa vida e abalar a nossa confiança em Deus. E não é isso mentalmente ou intelectualmente você pensar, Deus não é justo. Intelectualmente a gente pode permanecer impecável na nossa noção da justiça de Deus e de que Ele vai julgar. Mas o problema é no nosso coração, em lugares escondidos da nossa alma, onde diante do sofrimento a gente pode olhar e dizer, será que Deus vai fazer alguma coisa mesmo? E quando Ele vai fazer isso? Não é injusto isso que está acontecendo, Senhor? Então, isso não apenas em locais onde a gente vê que o povo sofre assim, perseguições totais, mas isso também leva a gente a pensar que se o julgamento de Deus não está vindo, se a gente continua sofrendo injustamente, se o controle está vindo e sendo exercido contra a igreja, então talvez nós como igreja deveríamos trazer o reino de Deus à terra de uma forma, digamos, imposta, de uma forma forçada. E isso leva muitos cristãos a pensarem que por meios políticos Deus pode vir e salvar a terra. Por meios políticos a igreja pode exercer a influência necessária para que o sofrimento não aconteça. De que por influência monetária ou até mesmo fama, a igreja ela pode trazer o julgamento de Deus na terra. E quando a gente perde de vista de que o dia do Senhor é certo, de que o julgamento de Deus vem e de que Ele vai vir julgar vivos e mortos, a gente perde a nossa confiança em Deus e a gente coloca a nossa confiança em homens. E isso é terrível. E isso pode acontecer em qualquer igreja, que é aquelas que passam muita perseguição hoje em dia em locais de ditadura, coisa assim, que é a nossa igreja em um país que é livre, mas que a gente pode se sentir intimidado. Nossa confiança tem de estar em Deus e no juízo futuro dele na terra. Amém?